Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos ver a porção Terumá, né, que vai do livro de Êxodo 25:1 até 27:19, 1 Reis 5:13 a 6:26 e Marcos capítulos 3 e 4, completos do Novo Testamento. Né? Terumá significa contribuição, né? Alguns colocam como tradução de ofertas e tudo mais, porque ela tem uma conotação, analisando de uma forma linear, são as contribuições que vamos fazer para a construção do tabernáculo. Ok? Todo mundo já sabe disso. Tem aí, então, como foi dito aqui no começo da leitura, que vai vir linho, ouro, prata, pedras preciosas e tudo mais que são necessários, não apenas somente para o santuário, né, mas também para as vestimentas do sumo sacerdote e tudo mais. Ou seja, a contribuição e como está escrito, de forma voluntária, com o coração, com vontade de fazer isso. Né? Se a gente analisar de uma forma linear, encerra-se por aí. Assim a gente começa a ver. Nós não vamos aqui ficar discutindo medidas do templo, medidas da arca, medidas disso e daquilo, que isso aí requer um capítulo totalmente especial, requer tempo, requer realmente uma série de colocações de cunho espiritual, que cada medida dessas representa e o quanto ela tem de influência na nossa vida de uma forma direta. Então não é simplesmente pegar, fazer a arquinha do jeito que quer, ou como objeto de decoração e tudo mais, não é nada disso, pelo contrário. Inclusive está muito claro na própria Bíblia que é proibido reproduzir da forma idêntica, ou seja, até mesmo ter como um objeto decorativo, ou seja, como objeto de idolatria. Até o óleo é proibido ser feito. Então nós temos aí conceitos e preceitos que só servem realmente para usar no tabernáculo, como assim no templo. Não é para você ficar usando lá em casa, eu fiz o óleo igualzinho, eu fiz a arca igualzinha. Tá bom, filho, mas só serve para tabernáculo ou para o templo, não é para ficar em casa, na casa de ninguém. Mas Davi deixava na casa do fulano. Não é na casa, deixava no tabernáculo. É diferente. O tabernáculo era móvel. O tabernáculo é móvel. Nós vamos ver no decorrer de todo o trabalho. O tabernáculo, ele é móvel, ele não é fixo. Então nós vamos entender também essa diferença do que é templo para tabernáculo. Também tem esse tipo de situação. Mas começando as explicações, como a gente sempre faz no cunho do foco espiritual, ok? Não se atendo muito a essa parte do material, que o material está mais que claro, é só ler e ver as medidas. Se quiser que um serralheiro faça, um ourives, tal, tá aí as medidas, joga lá para eles e ponto final. Eles vão lá e fazem. Não é tão assim, bicho de cabeça. Tá? Tendo material, tendo equipamento, todo mundo faz, né? É só querer fazer. Então nós temos o seguinte, como a gente sempre ensina desde o começo, desde o Bereshit, ou seja, desde o Gênesis, qual era o plano de Deus? Revelar o seu nome neste mundo. Esse era o processo, o plano da criação é esse, é revelar a presença de Deus no mundo. Esse é o objetivo. Não tem outro objetivo. Esse é o plano. Criou-se o mundo, aquela coisa toda, pronto, beleza. Qual é o objetivo? Revelar Deus nesse mundo. Nós vimos que o mundo estava em trevas, foi feito lá o Éden, foi feito tudo, e permaneceu ainda os resquícios do caos. Anjos caídos, que são desobedientes e tudo mais, que nós já conhecemos essas histórias. Nós já falamos aqui, nós já estudamos sobre isso. Mesmo princípio. O homem também caiu, plantou-se a morte neste mundo, que até então ela não tinha ação sobre o Éden.
não tinha ação sobre os moradores do reino, os habitantes de fato do reino. Então tudo isso veio. Então, ou seja, qual é o objetivo? Revelar Deus neste mundo. E cada vez mais caminhando para menos disso, menos de revelação de Deus nesse mundo. Hoje se preocupa muito mais em fazer comunicações de eventos quase como se fossem shows, onde se vive muito mais uma idolatria, o que a própria palavra nos diz, não faça nada semelhante disso, do que verdadeiramente falar, este é o agir de Deus. É muito mais simples, muito mais simplicidade. Se a gente fizer um comparativo hoje, bobo por aí, você vai comprar uma guitarra de alta qualidade, aquela coisa toda, para de repente tocar num show gospel por aí, só o valor dessa guitarra sustentaria famílias. Daria para sustentar famílias. Não, mas você tem que ver que é para honrar Deus. Sempre aquelas desculpas, né? O melhor, aquela coisa toda, sempre aquelas desculpas. Mas a própria palavra nos diz, Deus prefere muito mais que a gente ajude do que vai com a garganta. Já que é cantor, já que vai na garganta mesmo. Como é que a pessoa fala? Na capela, né? Então, vai na capelinha que dá mais certo, cara. Que realmente fica aí a situação. Do que ficar querendo forçar de uma situação que vai pelo emocional e não te revela nada. Então, como Deus vai fazer esse trabalho? Porque até aqui, Deus vai mostrando para a gente, eu te provenho com tudo. E foi o que aconteceu na travessia do deserto. Deus proveu tudo o que era necessário. Só que agora ele está falando o seguinte, vocês, homens, agora, têm que fazer um esforço para revelar a Deus. De que forma? Montando o tabernáculo. Ou seja, não é só a contribuição, eles participaram da construção. O que hoje em dia, em muitas igrejas, que muita gente só vai na igreja, ela já está pronta. Banquinho gostoso para sentar, ar-condicionado, sistema de som legal, uma bela banda, aquele negócio todo, beleza? A pessoa só vai na igreja dessa forma. Não querem mais construir uma igreja. Falou que tem que fazer uma reforma na igreja, falou que está precisando de cimento, está precisando disso, daquilo, de tijolo, de gente para carregar a pedra, aquele negócio todo. Fala, mas na hora do dia, ninguém aparece. Isso é fato. Então, qual é o esforço do homem aqui? Construir realmente aquilo, vai aparecer Deus. Aonde? Através do próprio tabernáculo. Onde vai ficar aquela fumaça durante o dia e aquela coluna de fogo à noite. Nós já sabemos disso. E aonde vai ser o quê? O verdadeiro santuário. Porque os outros povos tinham os seus lugares de adoração, de sacrifícios e tudo mais. Agora, no deserto não havia nada disso. Imagine um grupo chamado de israelitas andando pelo deserto com aquela coluna de fogo que dava para se ver à distância. Qualquer um que tivesse qualquer outro tipo de Deus, vendo aquilo, se maravilhava. Obviamente, o que acontecia? Quem fez isso daí? As mãos dos próprios homens. As pessoas que se envolveram. Não apenas em construir, mas também em paramentar, em fazer tudo. Houve, aqui nesse tempo, uma emoção muito grande de realmente construir algo para Deus. Não é simplesmente chegar lá, está aqui a oferta, está aqui o dízimo, está aqui isso, está aqui aquilo, como é pregado por aí. E fica naquele sempre discurso de dízimo, de ofertas, até cansa. Até cansa isso daí da gente. Fala assim, poxa, será que há tantos anos as pessoas andando na igreja ainda não entenderam o conceito de dízimo e de oferta? Que tem que ficar vindo do coração, que não é para benefício do pastor, tira isso da cabeça. É para a construção da casa de Deus e manutenção dela. Manutenção de qualquer casa, que seja pequena ou grande,
custa. Custa. Só de ligar a luz, todo mundo já sabe que hoje em dia todo mundo tem luz em casa, graças a Deus, sabe quando é a conta que vem. Então imagina uma igreja, não adianta falar, não, então, porque é o dia que você não vai, então não conta. Mas as outras pessoas que foram. Então é tudo rateado entre todos que querem construir algo para Deus. Então essa é a oportunidade que ele está falando aqui desse terumá. Não é pegar do bolso e dar o que você tem e acabou. Senão acaba fazendo que nem o próprio Cristo nos ensina. A velhinha lá deu as 2 moedinhas. O outro deu o que estava sobrando no bolso. Isso não constrói. Como está escrito logo no começo da porção. Dá com o coração. Não porque o cara está impelindo você emocionalmente a doar alguma coisa. Não, já esteja pronto, já sai de casa pronto. Com o seu envelopinho na mão, sai de casa, já abençoado. Não espere chegar lá na igreja para pegar envelope, não. Já pega o seu envelopinho, chega lá e pronto, põe na mão do sacerdote, ou no saquinho, no saquetel, ou onde for necessário lá, incumbido de fazer esse tipo de trabalho. Mas faça como contribuição para a casa de Deus. Não desvie o foco daquilo que Deus te tocou para fazer. Então, este é o grande objetivo. Ah, mas Deus está pedindo ouro, está pedindo prata, está pedindo madeira, está pedindo... Ou seja, é uma variedade de situações, de elementos, que você fala assim, eu tenho madeira, eu posso dar. Eu tenho ouro, eu posso dar. Não é que você tem que dar ouro, prata, joia, madeira... Não é nada disso. Você vai dar o que você tem. Vai dar com aquilo que você tem. Não é pegar e se endividar. Não é nada disso, que Deus não quer nada disso. Ele quer o que você tem. O que é teu melhor. Para que você coloque ali. Não como sacrifício, mas como contribuição. Para a casa do Senhor. Como uma terumá perfeita. Entendeu? Então é assim que funciona. Então, ou seja, o que nós temos aqui é como eu vou fazer para revelar Deus nesse mundo. Então já está me dando um elemento que se chama a estrutura de tabernáculo. Ok? Com as suas divisões e tudo lá montado. Ok. E depois que eu fiz isso, ele nos dá as regras do jogo. Que nós conhecemos como a Torá. Embora muitos falem que a lei caducou, uma série de coisas, se a lei caducou, então a pessoa vive sem Cristo, porque Cristo é a Torá. Porque para que eu pudesse falar que ele é justo, perfeito e sem nada que o condenasse, eu tive que me basear em algum conceito, e o conceito se chama Torá. Então se falar que a Torá não existe, caducou, né, a lei caducou, é porque então a pessoa não vive em Cristo. Porque se tiver em Cristo, ela entende que a Torá é Cristo. E Cristo mesmo fala, aquele que me ama, segue as minhas leis. E qual é essa lei? A mesma que ele criou. A Torá não foi invenção de judeu, nada disso, não. A Torá é a criação de Cristo. Só pegar João lá. Ele estava no princípio e tudo foi criado por ele, para ele. Então, se é por ele, então a Torá é dele. Entendeu? Então não adianta ficar inventando uma série de coisas aí, que ainda tem, que ele mesmo fala, o tempo final não acabou, então ainda a Torá está cumprindo os seus ensinamentos, os seus fundamentos, até o último dia, ele mesmo fala, não deixará de se cumprir um tio ou um jota, nas traduções mais porcas por aí, né? Seria por aí, tá bom? Então ele nos dá aqui, através desse plano de ensinamentos, ou seja, pela educação, dentro do conceito, né, espiritual, do reino, é que você atinge essa plenitude de contribuição do homem para revelar Deus. Então, ou seja, não é simplesmente, eu vou seguir, não matarás, não roubarás, não é nada disso. É entender qual é o conceito. Porque se nós temos que 7 dias da criação, nós paramos para hoje, fala assim, espera um pouquinho,
Voltamos lá atrás, 7 dias, Deus levou para construir. Ou seja, tirar do caos e entregar um mundo em perfeitas condições de ser habitável. Ok? Cada dia ele trabalhava de uma... Aonde ele se espelhou para criar? Semente criou assim? Ah, assim. Assim? Não. Conceito simples. Deus se espelhou no reino. Só isso. Por que não deu certo? Porque ele teve que criar um homem de barro. Porque quem estava lá não concordava com ele e não continuou não concordando. Mesmo habitando nesse mundo. E é o que nós temos hoje. Pessoas que não concordam com as regras de Deus. É mais fácil falar que ela não foi anulada do que realmente você se anular para segui-las. Se você não morre para você mesmo, para seguir a Deus, então fica realmente difícil. É mais fácil falar que ela caducou. É mais fácil. Mais cômodo para o homem dizer que é assim, do que realmente ele morrer para esse tempo, para esse mundo, e viver de acordo com os ensinamentos corretos. Também não precisa ser radical. Não precisamos ser radicais ao ponto de falar, não, está aqui escrito. Se você não tem entendimento do que está escrito, não vai atingir a plenitude. Você é simplesmente um cumpridor de regras. Simplesmente isso. É como, por exemplo, tem um empregado que lava carro. Ele é contratado para lavar carro. Se você chegar para ele e falar assim, agora hoje você pode limpar o estofamento, vai dar um nó na cabeça dele, porque ele só sabe lavar carro. Ele não sabe limpar estofamento. Qual é a qualidade do produto que você vai entregar para o seu cliente? Deficiente. Então, é a mesma coisa que olhar a lei, é querer cumprir ela só por cumprir, sem base de entendimento. E nessa parte, Cristo nos dá aulas, e mais aulas em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos, de como seguir realmente o bom ensinamento. De como seguir a vontade do Pai no reino. O reino é chegado a nós, sim. Nós estamos vivendo o reino para aqueles que querem viver o reino. Agora, se você quer viver um mundo, dizendo que vive no reino, que tem a mensagem do reino, aquele negócio todo, com a filosofia do mundo, desculpa, você está seguindo o mundo. Esse Deus é do mundo. O reino de Deus é muito fácil, muito simples. Por isso que o homem se assusta em querer seguir os ensinamentos. Muito simples. Tá? Então, Deus, quando nos coloca o seguinte, quando ele cria o tabernáculo, obviamente já com uma visão futura do templo, né, ele já nos vai dando o quê através disso? Aquilo que eu acabei de falar. Ensinamento. Nós vamos atravessar deserto, nós vamos conquistar a terra prometida, aquela coisa toda, até chegar em Salomão para construir o templo. E nesse período inteiro, nós vamos seguir o quê? O tabernáculo. Ok? Até chegar no lugar certo. Chegando no lugar certo, com Salomão recebeu autorização para erguer o templo. Ok? Sim. Fechou o tempo certo. Se perdeu o ensinamento? Não. É só a gente ver. 1 Reis, Crônicas, Juízes, Profeta Samuel. Tudo, até chegar lá, quanto tempo demorou. E tudo sempre com ensinamento, 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 ensinamento. O tempo inteiro. De como fazer o quê? Com que as regras se tornassem claras para todos. Não adianta chegar lá, aí eu pego o capítulo 20 e decoro numa noite só, legal, já sei todos os mandamentos.
Parabéns. Agora bota em prática. Como diz o pessoal, lascou-se, né? Bota em prática. É difícil. É difícil. É difícil. O pessoal fala assim, mas Deus, que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. O Egito, o que é o mundo? É o mundo de hoje. Com suas vacinas, com seus governantes, com essas loucuras todas que estão aí, cada um mandando mais do que o outro. Tem assessor achando que manda mais que o presidente. Tem assessor achando que manda mais que o prefeito. Está cheio disso aí hoje. Entendeu? E tem cara que acha que manda. Então, tem isso também. Mas, na verdade, eles estão totalmente perdidos. Perdidos. Por quê? A palavra não está chegando. Mas, nós temos lives, nós temos youtubers, nós temos aí um monte de informações e tudo mais. O pessoal cansou. Cansou de ver show. Cansou de ver pregação que o cara só fica gritando e seu ouvido sai com um zumbido no final, porque tem gente que gritaria tão alta, que automaticamente as pessoas aprenderam a se desligar dentro do culto. Dentro do culto. Eu conheço pessoas que acabam até dormindo dentro do culto. E não é porque é domingo, 6 horas da tarde, ou porque é num sábado à noite. Não, às vezes é domingo de manhã. Tem gente que chega lá, tá lá, amém, daqui a pouco, dormiu. Apagou, por quê? O som está tão alto, tão alto, tão alto. A pessoa grita tanto lá em cima que você não entende. E outra, toda hora, são pregações, não dá nem para dizer que é palestra, são pregações de humilhação. Que Deus vai te dar a vitória, por quê? Você é vagabundo, por acaso? Você não crê na palavra de Deus, você não crê naquilo que está sendo colocado, que você leia todos os dias, você não crê na palavra de Deus, você vai ver um maluco lá gritar no seu ouvido, na sua orelha, dizer que você vai ter isso, vai ter aquilo, e falar aqueles que dão profetadas, né? Não são nem profetas, sim, dão profetadas. Então são aquelas situações que nós temos que tomar cuidado. Isso revela a Deus? Não. Não. Pelo contrário. Nos caminha para um tempo da apostasia. Que daqui a pouco as pessoas vão ver tanta promessa, de tanta profetada que dão por aí, que sabe o que vai acontecer? As pessoas vão estar se desmotivando a ir à igreja. Como já acontece hoje. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, vou ver o culto online, que isso, que aquilo. Eu falei assim, beleza, até conversando com ela um pouco antes, ela falou, se eu não pegar no sono. Eu falei, como é que é o negócio? Não, que muitas vezes eu estou assistindo online e pego no sono. Eu estou deitado na minha cama, tranquila, sossegada, e daqui a pouco eu vou assistir a pregação depois, na gravação, porque eu durmo durante o dia. E também é tipo assim, eu assisto picado. Não consegue entender que existe uma atmosfera, que existe um envolvimento, que existe uma série de coisas para realmente você captar aquela mensagem. Que o Espírito Santo ele trabalha dessa forma. É aquele momento, e ele está emanando toda aquela energia, todo aquele entendimento, toda aquela situação, com que você participe daquele momento. Por isso que é diferente quando a gente fala ao vivo, ou quando fala nas lives, você pega a essência. Você vai ver a gravação, você começa a fazer o quê? Com um tom crítico. O que ele falou, o que deixou de falar, porque ele tinha que ter feito isso, mas as pessoas não estão aqui no momento, ou na live, entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer naquele momento. O que é aquilo para a tua vida? Não é para você chegar e depois falar mediação, tipo, o cara fala mal, o cara fala bem, isso e aquilo. Não é nada dessa, a intenção não é essa. Falar da revelação de Deus é realmente se preocupar com o conteúdo que o Espírito Santo tem para passar. Não é ficar lá medindo arquinha para dizer que é aquilo lá, que no Santo dos Santos é uma área quadrada, que isso, que aquilo. Tá aí, que isso resolve na minha vida.
Eu tenho que entender o que ela significa e o quão importante. E é isso que nós estamos trazendo nessa revelação. Então, quando ele coloca para a gente que nós vamos ter essas definições de tabernáculo e depois templo, ou seja, Deus sempre coloca o seguinte, o projeto embrião. Na primeira semana, foi um embrião lançado neste mundo. O tabernáculo é o embrião de um templo. Isso que nós temos que começar a entender. O que compõe esse embrião? O que ele representa em nós? O que significa esse tipo de situação? Então são essas coisas que tudo isso daqui está contido. Qual é a contribuição que o homem vai fazer? Né? E hoje, digamos assim, nós precisamos entender daquela forma, como muita gente fala, a época do tabernáculo acabou. Né? É o templo. O templo foi destruído lá de Jerusalém, todo mundo sabe. Aí hoje se vem igrejas, sinagogas, uma série de outras coisas mais por aí. Mas eu falo assim, pessoal, falta ler Bíblia, né? Falta ler Bíblia. Se a gente for em 2 Pedro, primeiro capítulo, versículo 14, ele nos ensina quem é o tabernáculo deste templo. O tabernáculo desse templo é isso aqui.